Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabem qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Pois é, você que tava com saudade de futebol, falou, nossa, que falta que faz na minha vida. Você tá aí sem dormir, com dor de cabeça, porque foi realmente um balde de água fria. Lá no Twitter eu postei que se existia um roteiro muito ruim, o Atlético piorou ele. Acho que se perdesse 2-0, o atleticano não estaria tão indignado como ele está com essa derrota, pela forma como ela aconteceu. Porque o gol do empate veio com um golaço histórico de olímpico do Hulk e o gol da derrota vem no último lance da partida, né? Fael, se fechasse o empate com você antes do jogo, você aceitaria? Vamos lá. Isso é coisa que a gente fala às vezes em rodinha de amigo, mas não fala nos microfones porque a turma pode entender de forma errada. Quando você está pensando em título do Campeonato Brasileiro, ganhar do Bahia fora é obrigação. Você vai ter mais dificuldade para ganhar de um Palmeiras, Flamengo. A tabela planejada, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe o que eu estou falando. É usada por diretores, treinadores e tal. Porém, a gente pega sempre por temporada também. Esse Bahia é um Bahia com mais investimento, é um time mais arrumadinho, é um time enjoadinho, apesar de oscilar, eu falo isso já já. Então hoje, por exemplo, é muito mais fácil você ganhar do Grêmio fora de casa, que vive um período conturbado, do que do Bahia fora de casa. Mas repito, isso é cálculo de quem está pensando em título do Campeonato Brasileiro. A não ser que as coisas mudem demais, como diria Badawi do CPM 22, que aliás o guitarrista é atleticano, o grande Phil, o mundo dá voltas. Mas como hoje eu não vejo o Galo brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, o empate lá pela briga do Galo, talvez seja uma briga para classificar para a Libertadores da América 2026, o empate nesses jogos fora de casa é espetacular, é bom demais. Então, antes do jogo, aliás, empate com o Bahia fora de casa é algo surreal. Se você pegar ali de 2013, eu não lembro quando o Bahia voltou ali para a elite do futebol brasileiro, mas você pega de 2013 a 2020, fora de casa principalmente, é um show de empate, é 1-1, é 2-2, é 0-0, é jogo que um dos times está ganhando, no fim do jogo tem um empate. Tanto que quando aconteceu o gol do Hulk, eu falei, cara, o algoritmo é surreal, sempre tem gol no final para levar Galo e Bahia para o empate. É o que eu... Galo e Bragantino também é um jogo, assim, o Galo tem tipo 7 vitórias, deve existir 12 empates entre eles. É coisa de algoritmo. O Hulk, por exemplo, tende a marcar sempre contra o Bahia. O Cruzeiro, o Hulk já fez 9 gols. Fluminense e América, o Hulk deve ter feito 7. E o Bahia, se eu não me engano, é o 6º gol do Hulk contra o Bahia. Quando eu vou me divertir lá na KTO, eu levo sempre esses números para lá, porque eu falo que para brincar eu uso o meu algoritmo da vida, essas coisas que vão acontecer de algum jeito. Aliás, essa semana acertei 2 apostas do Chelsea e Fluminense, acertei que o João Pedro ia marcar, acertei uma de Novo Horizontino e América hoje, com a odd maluca, assim, a odd tipo 14. Dei muita sorte, estava lá no Odão. E se você quiser se divertir na KTO com muita responsabilidade também, o link está aqui no primeiro comentário, o comentário fixado, kto.bet.br. Fechou? Depois eu vou postar. Postei o print de 2 que eu acertei do Chelsea, depois eu vejo o que vai dar amanhã também, posto essa da América. Vamos lá. Eu tinha uma certeza sobre Galo e Bahia. Se o Galo sofresse um gol, se o Galo não saísse com a derrota, o discurso estava pronto. Era culpa do salário atrasado. É um comportamento padrão da torcida brasileira com o passar dos anos. Eu lembro uma vez que estava conversando com o Domênico na cidade do Galo, ele falou, Fael, eu sei que quando o Galo está numa fase que não ganha, o Domênico estava no Atlético, saiu, ou ele falou isso no Cachorrada Podcast? Não, foi na cidade do Galo, lá na primeira passagem dele. Eu sei que no restaurante a turma vai chegar e vai perguntar, o salário está em dia lá? Esses caras estão na balada? Tá rolando uma briga, estão querendo derrubar o treinador, então, porque é preciso achar um motivo. Aliás, sempre que um jogador perde um gol fácil ou erra um lance bizarro, hoje também é alguma coisa de bet que está acontecendo. O Júnior Santos viralizou um vídeo dele aí no treino do Galo, perdendo um gol surreal, assim, incrível no treino, que eu tô assim, cara, se fosse no jogo o pessoal ia falar, as bet estão estragando esse trem aí e tal. E tem hora que não, gente.
limitação, às vezes mesmo, da pessoa, ou às vezes erros do time. O Galo, quando estava com o salário em dia, tudo certo, ele teve gols no final, gol por marcação frouxa, gol por deslize e tal. Então, na minha opinião, é óbvio isso, que o pós-jogo é um relato do que eu penso, e você pode discordar, a caixa de comentários está aqui para isso. O Galo de hoje é o reflexo do que a gente viu em vários Atléticos dos últimos anos, vários times, várias partidas e tal. Os problemas vistos hoje, o que deu certo hoje também, aconteceu N vezes nesse período que o Galo ficou com as contas em dia. Não aconteceu muito na nossa vida, vamos lá, né? Eu faço 40 agora esse mês, alterou o esporte para mim era um pesadelo, né? Mas nesse períodozinho que a gente colocou as coisas em dia lá, o Galo teve N atuações em que ele tomou gol no final, que ele vacilou na marcação, que ele foi frouxo e tal. Mas como a gente está querendo despejar o nosso descontentamento com a administração atual, a gente vai culpar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, presta atenção. Vou fazer, ó, pra você prestar atenção aí. Se estiver lavando louça ou conversando com alguém, pede para parar, depois eu acabo de te contar o que está falando e presta atenção. Cuidado para a gente não avaliar atuações ruins, erros do Atlético nos próximos dias, nas próximas semanas, associando a salário ruim. Que senão a gente cai naquilo que eu sempre falo no pós-jogo do eu quero é raça. Não, faltou o ritmo. Eu quero é raça do time todo. Porque às vezes não é raça. Pode ser um outro problema que você está mascarando, falando só que você quer raça, que faltou raça. E meu medo é que a gente mascare problemas e erros por causa dessas manchetes que estão vindo por aí. Eu tenho total certeza que esses caras chegaram putos da vida no vestiário depois da derrota para o Bahia, porque eles queriam ganhar. Porque esses caras do sub-7, sub-8, sub-10, eles são projetados para competir e muito. E ali eu sinto que no Galo e Inter, no Galo e Ceará, esses jogos que a gente conseguiu êxito por aí, esses caras quiseram muito, já com problemas. E hoje, por mais que eu vou falar que o goleiro do Bahia não fazia defesa no jogo, não via o Galo conseguindo criar, acumulou atacante, mas não chance de gol. Eu senti um time querendo ganhar. Quando o Hulk faz o gol, a explosão da vitória. Então, eu acho que hoje você tem falta de foco, atenção, tem outros problemas ali de marcação frouxa, de falta de matar o jogo, furar a bola, mas eu não consigo associar. Você pode ter certeza que jogador não deixa de mandar recado também se a situação se agravar. Se combinar e não marcar e tudo mais, só que não dá para ficar sempre associando a tudo que acontecer dentro de campo a isso. Beleza? Mas eu acho que o time hoje chegou no vestiário. E por falar em vestiário, relação ao problema do clube também, será um desafio para o Brax, para o Vitor, enquanto as coisas não se normalizarem, realmente não deixar problema entrar para o vestiário. Uma instituição, um clube com problema, os problemas ficam lá batendo na porta ali, igual pesadelo, que os zumbis estão batendo na janela, arranhando, querendo entrar, os problemas estão querendo entrar para dentro do vestiário de todo jeito. E você tem que blindar, colocar escudos e travar. Se estourar, meu filho, um fiapinho assim, vai embora tudo. A lagoa, seu lago ali arrebenta, vai embora, inunda o vestiário ali, e aí já era. Pega de exemplo aqui em Belo Horizonte. Tinha um time muito bom em 2019 e teve problema porque os problemas entraram para dentro do vestiário. A gente tem outros exemplos no futebol também, que os problemas entraram para dentro do vestiário. Um desses problemas, aqui no Atlético, o Atlético no início do Campeonato Brasileiro de 2005, ele era considerado um dos candidatos a brigar na parte de cima até pelo título. Mas tinha problema demais. Aliás, o Ricardo Guimarães também estava naquela gestão, a turma participava já com os amigos do Galo. Eu falo que sempre a turma do Galo, a patota era sempre a mesma, tá? Falei isso com um sete câmera no Cachorrada. Vocês falam de gestões passadas, mas tá sempre toda a história que vocês contam dos últimos 30 anos, a mesma turma. Então, se não souber blindar vestiário, é perigoso demais. E é triste a gente falar disso, dia 20 de julho agora, são 2 anos que o Atlético, acho que
Conselho votou a SAF 20 de julho, aprovando, né, que pode virar SAF e tal, bora virar SAF então, vai assinar lá para setembro. E nesses 2 anos, depois de 2 anos, a gente falar de que a situação está insustentável, e eu tô com muito medo do que vem pela frente nos próximos meses, e pode falar que é torcer contra, que é pregar terror, porque isso dá clique. Eu não tô nem aí, eu dou minha opinião aqui, falo o que eu quero bem pro Atlético, o que eu acho que é melhor pro Atlético. Se quiser, meu filho, colocar sua opinião na caixa de comentários, tá aqui. Nesses 2 anos, você chegar nessa situação de ver de novo o Atlético associado o tempo todo a calote, atraso de salário, o craque do time pro microfone reclamar disso, é triste demais. É surreal, principalmente diante do que foi prometido, né? Torço muito para que a gente passe por esse período e volte a ter notícias de tranquilidade, mas eu me preocupo, porque não tem patrimônio para vender agora, não tem o aporte inicial da SAF já aconteceu dos R's, do Vocaro, a bilheteria no passado, por exemplo, você tinha bilheteria de Libertadores alta, você tinha uma bilheteria alta até final da Libertadores, até a final da Copa do Brasil, o amor de cimento novo que a gente fala quando é a construção do estádio, que é novidade, que o ticket tende a ser maior. Então, existem fatores que me fazem... Por exemplo, teve ano para trás aí que, nesse meio de ano agora, o Atlético precisou procurar o Pedrinho aqui, e pegar empréstimo com ele no meio do ano. A TV já pagou o que tinha que pagar, você já recebeu o que tinha para receber de mais grosso de clubes e tal. Esse período de meio do ano, ele tende a ser venenoso para as receitas. Por isso, eu estou realmente preocupado com tudo isso, né? E aí aquela expectativa de que havia, de que a gente faz o cálculo de que, não, 3 reforços nesse meio do ano, esse time vai ficar, ó, o time já é bom. O time do Atlético é bom, ele tem peças de qualidade, realmente. Mas você fala assim, olha, mas se chegar mais 3, aí dá para aumentar o sonho. Porque eu sei que muita gente ficou incomodada quando ouviu que, mas o Fael não acha que a gente vai brigar pelo título, mas você ficava assim, não, mas se chegar 3 reforcinhos, a gente não deixa a desejar para nada, nós vamos forte nessa briga, é só chegar um volante, um meio aqui para quando o Scarpa sair e tal, e aqui na lateral esquerda, já que não vai deixar o Rubens como substituto do Arana, você tem que deixar você pode pensar as suas 3 peças aqui. Aí chega a pausa do Mundial, vem as férias, vem a reapresentação, o time volta a entrar em campo e a sua expectativa vai lá embaixo. Porque não é o Fael que fazia essa anotação, não é o Fael que contava. Era o treinador do time, o especialista do time, o cara que pensou a equipe, o cara que montou, o cara que pensa no time 24 horas por dia. Ele fala, eu preciso de mais peça para corrigir algumas coisas aqui. E ele não tem. Eu sei que ele já começou a mudar o discurso ali contra o Internacional e talvez vai mudar ainda mais futuramente. Mas a gente sabe que é meio que para não aumentar o fogo lá no ambiente de trabalho dele. É meio que para... Vou ganhar um ponto com os caras que eu tô comandando aqui, eu sei que não vão me entregar e tal. E chegando o reforço, você já perdeu o tempo da mini pré-temporada que não treinou com o seu grupo, né? E estão jogando de novo no all-in, no risco, naquela linha tênue de viver perigosamente. Depois que o Cuca pediu o volante, o Otávio foi para o Fluminense, aliás, teve uma lesão muito séria, o Vera tá no DM, vou deixar para encerrar o pós-jogo com isso. E o Patrick agora também já se lesionou. Então você tem o Alan Franco e o Gabriel Menino. E aí eles colocam o Rubens como opção, como volante também já. E no treino já estão colocando Rômulo, Roman. Não assusta mais nada, que nos Estados Unidos o goleiro reserva foi lateral esquerdo nos treinos. Aí não dá, né, gente? Porque depois de falar assim, a gente não imaginava que a gente ia perder um volante por DM, o outro por cartão e o outro ia ser convocado. Sabia.
Sabia, e nesse momento a gente está dobrando o envelopinho, colocando a folha nele aqui e falando, ó, aqui ó, a gente sabia. Então lá na frente, eu vou antecipar. O que eu acho que vai acontecer? Daqui um tempinho é perigoso. O Vera já tá dando. O Vera já acha que ele vai sair em breve. O Vera já tá contando com a saída dele. Mas eu não me assusto se frustrar, se não der certo, entendeu? O Cuca e o Brax irem para os microfones e falar, não, mas a gente teve uma conversa com o atleta nos procurou, o atleta tá focado, tá querendo e tal. E a gente mostrou para ele que a janela melhor é a do início do ano, então nós estamos reintegrando o Vera aqui e nós já temos o Patrick, que terminou o primeiro semestre como titular, a gente tem o Alan Franco, que é volante de seleção, e o Gabriel, menino de muita qualidade, por isso nós vamos para... Eu não me assusto se não chegar mais ninguém. Eu falo pelo período de transição da SAF. A SAF foi assinada em julho de 2023. No intervalo de um ano, o Atlético contratou Alan Franco. O Alan Franco voltou de empréstimo em julho de 2023. O Atlético contratou Gustavo Scarpa no fim do ano. A janela do fim do ano foi só o Scarpa. Chegou o Palácios, voltando de empréstimo pouco depois. Não, o Palácio veio, não foi de empréstimo não. Veio pro Galo mesmo. E depois chegou mais um jogadorzinho, um ano. Só aí teve que ir para a janela com força no meio do ano. Eu não me assusto se não chegar nada por agora. Não me surpreenderia mesmo. E já que a gente está falando em SAF, eu ainda vou falar da bola rolando. Vocês estão com saudade do pós-jogo, não tem problema se estender hoje. Sobre o Bahia. O Bahia SAF, né? Eu já contei aqui no canal que eu fui lá para Manchester e tal. O clube lá tem um carinho enorme pelo Bahia. E o Manchester... o Bahia é um projeto de longo prazo pro Grupo City. Então você fala, mas tá vendo, Rafael? Não tem nada de diferente no Bahia. Me fala no longo prazo, principalmente porque eles sabem trabalhar categorias de base, eles estão com a expectativa de pegar os principais talentos da América aqui, e seria o ponto de fazer a ponte para ir para a Europa. E principalmente, é gente que sabe fazer futebol e que tem células diferentes de futebol para saber os perrengues, os investimentos, os passos, as etapas e tal. Vai por mim. Bahia tende a dar trabalho no longo prazo aqui no Brasil. Inclusive, o vídeo que eu fiz lá atrás, esse de 2023, quando assinou a SAF, eu falo, tá bom, os meninos têm dinheiro, estão aqui, mas eu falo nesse vídeo, eu queria alguém que sabe fazer futebol, sabe fazer categoria de base, sabe ter e queria uma visão nova sobre a administração. Eu acho que o Bahia vai assustar muito nos próximos anos, né? Mas futebol não é fórmula mágica, não é futebol, não é fórmula certeira, né? 2+2. O Bahia me surpreende às vezes que ele alterna muito. Quanto o Cruzeiro aqui no Mineirão, por exemplo, fez uma partida muito ruim, mérito do Cruzeiro, que foi uma partida muito boa, das melhores dos últimos anos, realmente. Mas o Bahia fez um jogo muito apagado e eu, por assistir alguns jogos do Bahia, percebo essa oscilação que existe do lado de lá. Imaginava que o Bahia estaria um pouco acima do Atlético esse fim de semana, não pelas peças, mas pelo ritmo de jogo, já que enfrentaram o Fortaleza no meio da semana. Foi um jogo bem pegado, o gol do Fortaleza no finzinho do jogo, e o Bahia naquela de se segurar, teve até um pênalti polêmico que foi anulado, o Rogério Ceni ficou pé da vida ali, mas foi um jogo muito pegado, e aí você já solta um pouco a musculatura, você já entra no ritmo de jogo um pouco, por isso imaginava essas pequenas superioridades do time do Bahia, que é muito rápido, né, e por isso o Atlético precisava furar essa bola depois do gol, por mais que tivesse saído daquelas peças, como o Ademir, né, o Everton Ribeiro, que é esse cara que coloca a bola muito no corredor, nas jogadas buscando profundidade. Ele lançando, né? Ele não vai ficar entrando em jogada de profundidade o tempo todo. Mas por ser muito rápido, o Bahia, o Atlético tinha que ter furado essa bola logo depois do gol e não deixado chegar demais para dar combate. O Atlético vai assistindo e dando passinho para trás e dando muito espaço na entrada da área. O Ademir, cara,
Ademir foi uma das minhas grandes decepções dos últimos anos. Porque assim, vem o Patrick do São Paulo, o Patrick já tá descendo a ladeira. O Edenilson é um cara que é igual o Arouca, chegou no ano errado. O Fábio Gomes era uma aposta. Mas o Ademir, o Galo vinha de um time muito bem montadinho em 2021. Terror do Brasil de enfrentar qualquer time, tinha medo de enfrentar aquele Atlético perfeitinho, jogando fino da bola, campeão brasileiro da Copa do Brasil, sem invicto da Libertadores na semifinal, um vacilo, campeão da Supercopa, e chega o Ademir, que poderia dar mais velocidade pelo lado direito, já que você tinha o Keno pelo lado esquerdo. E lá no Alterosa Sport eu fazia uma campanha enorme para o Atlético buscar Ademir. Aliás, eu fiz uma campanha também para o Atlético. Cara, essa eu cravei mesmo, que eu falei, Atlético, Thiago Pagnussá tá no Bahia, a torcida tá gostando dele lá. Vamos pegar o Gustavo Blanco, que é do Bahia, tá emprestado para o América, esse volante é bom. Uma pena que eu não tinha condição realmente física de jogar o futebol profissional, infelizmente, porque era um grande jogador, mas foram duas decepções por motivos diferentes, porque aqui o Bahia não, o Ademir não conseguiu render o que a gente imaginava, já que ele tinha feito um grande trabalho em campanhas históricas do América nos anos anteriores, né? Mas é isso. Foi um jogo nivelado por baixo. Por quê? O Bahia tem um lance de falta, que o Delfim espalma. O Ademir traz uma bola na linha de fundo, ele corta o Arana, que também podia ter encurtado o espaço, mas ele chuta. O Delfim faz outra boa defesa. E a outra é porque, assim, um erro de marcação do Atlético, o Ademir livre na entrada da área, o Ademir chuta, o Ademir já tinha feito um golaço no Atlético aqui na Arena MRV, de longe, por causa de espaço e chance de chutar de fora da área. Eu lembro que a galera culpou muito o Everson por causa desse gol e falava, enquanto o Atlético der espaço ali, e o adversário poder ficar arriscando chute, vai ter problema e a gente vai questionar o Everson, né? Aí hoje o Ademir pega uma bola livre pelo lado do Lianco, pelo lado direito, não foi do lado de lá não. Contra o Arana foi do lado de lá o chute dele, mas aqui foi livre na entrada da área. Defesa também do Delfim, que tem que espalmar também, porque estava livre o Ademir para chutar. 3 defesas dele. O goleiro do Bahia no jogo vai fazer uma defesa só em um lance do Hulk. 1h da manhã, o pau tá quebrando de barulho aqui na minha janela. Em um lance do Hulk chutando uma falta que o goleiro do Bahia vai pegar. E só. Por isso, se falar em jogo nivelado, em jogo disputado entre Galo e Bahia, eu acho que foi disputado por baixo e eu já esperava isso. Já esperava porque é um período que os clubes estão um mês sem jogar, né? Se você está um mês sem jogar, lá no início do ano você pega o RT, você pega Caldense, você pega o Patrocinense, você pode ganhar um jogo em um lance diferente, mesmo eles começam a treinar 2 meses antes dos times aqui da capital, mas você já passa o perrenguinho. Dessa vez aqui os dois estão parados há um mês, apesar do Bahia ter jogado no meio da semana, mas você não vai ter o futebol de Galo e Bahia que eles vão apresentar no fim de julho. Provavelmente já estejam numa rotação diferente. Então eu já esperava um jogo devagar. Mas eu acho que os goleiros hoje trabalharam um pouco, principalmente o goleiro do Bahia, quando o Galo precisava buscar o gol do empate. O gol do Bahia deve sair por volta dos 7 minutos, e o Galo precisava buscar o empate, e o goleiro do Bahia não trabalhou. Eu até discutindo com os amigos, eu falei, cara, queria o goleiro do Bahia trabalhando aqui. A gente ronda a área, mas não converte em chance de que eu falo de finalização. Você vê lance de perigo mesmo, né? Faltou finalizar para o goleiro adversário trabalhar mesmo, né? E aí eu me apego a isso. Quando for enfrentar ali agora essa rotina, essa sequência que a gente tem de Palmeiras, Flamengo, 3 jogos seguidos com o Flamengo, que a nossa rotação esteja diferente. Que o Arana esteja num ritmo de jogo diferente, que o Coelho esteja num jogo diferente, que o Dudu esteja num ritmo de jogo diferente e que o foco da partida, da competitividade ali, seja diferente. Porque o Bahia está abaixo desses clubes aí e a gente vai encontrar muito mais dificuldade. Mas como falei, futebol não é 2+2. Então, meu amigo, ainda mais no roteiro Galo, tudo pode acontecer. A gente tem essa teoria maluca de que o Galo contra time, que você acha que o jogo vai ser mais fácil, um jogo que você acha que é impossível, o Galo vai lá, o que acerta um chute fora da área e ganha esse jogo, né? Mas
A nossa expectativa hoje, vamos falar da expectativa do jogo hoje, esquecer um pouco lá Palmeiras, Flamengo. O que a gente queria? Alguns erros sendo corrigidos, né? Primeiro, você teve uma mini pré-temporada. Você teve 15 dias ali para trabalhar, para falar, olha, galera, lá no começo do primeiro semestre, eu tive que usar vocês os 7 jogos do Campeonato Mineiro para ser campeão. Depois veio Copa do Brasil, Sul-Americano, e nós já engatamos no Brasileiro. A gente estava só resolvendo o problema todo dia, a gente só tinha que sobreviver até aqui. Agora, vamos, ó, o Júnior Santos, você, Coelho, o Rony, o Dudu, vocês não fizeram pré-temporada com nós em janeiro, que a gente errou feio nos Estados Unidos, agora vocês vão fazer uma mini pré-temporada? Vamos corrigir algumas coisas aqui? Vamos corrigir a saída de bola, o que não estava legal disso aí. Agora o Coelho saiu do departamento médico, o Arana saiu do departamento médico. Expectativa nossa estava lá em cima, por causa disso, da possibilidade de corrigir problemas do departamento médico vazio. Então, apesar do tempo parado, a gente imaginava um futebol melhor. Detalhe pequeno, como diria o Madeirite, que para mim fez muita diferença, ver o Hulk com confiança para chutar de novo. O Hulk fazendo gol olímpico, mas indo lá cobrar escanteio, 2 faltas que o Hulk sentou o pé. Vocês acham que o Hulk estava deixando os outros bater falta no fim do primeiro semestre agora por causa de bom coração? O Hulk não estava chutando uma bola no gol. O adversário deixava ele trazer para canhota para ele chutar, o Hulk tocava. Gente, é o cara com o coração mais puro, melhor coração do mundo fora das 4 linhas, mas dentro aqui, sou eu confio em mim, plau, bola na gaveta. E não estava chutando, tava um chutinho fraco, um chutinho colocado, passando muito, deixando a turma bater falta. O Hulk não estava 100%. Então, nesse pacote de mini pré-temporada, departamento médico vazio, você fica na expectativa alta por sentir que o Hulk teve uma melhora de condição de jogo em relação ao que vinha apresentando lá no primeiro semestre. Fora isso, cara, é surreal esse cara. Se você reclama da marcação frouxa, você reclama de tudo, o cara vai lá e me acha um gol olímpico no fim do jogo. E quando você fala assim, eu pego sempre de referência a criançada. O moleque que chegou aqui, que tinha 10 anos, passou a infância, está no meio da adolescência e já está caminhando para a maioridade agora e está vendo esse cara fazer mágica pelo Brasil. Tem torcedor pelo Brasil afora que não vai gostar dele. Não é de ficar gostando de craque. O D'Alessandro, pega um aleatório, para não falar que é rivalidade aqui de estadual ou do eixo. O D'Alessandro do Inter. Você tinha uma birrinha do D'Alessandro. Acho que você fica, os caras bons pra cacete lá do outro time, esse cara resolve, esse cara decide e tal. O Brasil sabe que ele é foda. E o que eu falo sempre, curte cada momento desse cara aqui. Sobre Arana, Coelho e Dudu, o Dudu, desde que o Cruzeiro perdeu, acho que provavelmente lá pro Palestino, que teve a confusão, depois disso, ele fez só um jogo. O Coelho machucou contra o Maringá e agora voltou depois de ser liberado pelo DM tipo na sexta-feira. E o Arana, de abril até 12 de julho, jogou 15 minutos contra o Cruzeiro. Por isso, esses 3, eu passo um pano assumidamente pelas questões extracampo que envolvem a volta deles, né? É o que eu estou falando. Lá no fim do mês a gente vai entender um pouco mais como tá quando equilibrar o ritmo de jogo, forma física e tal. Aí a gente vai saber, a gente vai poder analisar um pouco mais. Deixa eu dar uma pausa aqui. Mas eu tenho uma decepção hoje, que é um cara que eu falei que poderia... É o seguinte, é o Gabriel Menino. O Cuca estava tirando todo o jogo o Gabriel Menino. Eu cheguei a trazer um pós-jogo aqui, tipo... Na época era tipo uns 14 jogos. Eu falei, galera, eu pesquisei ficha de jogo por ficha, todas as súmulas. O Cuca até hoje tirou o Gabriel Menino em todos os jogos. E foi até ele definitivamente para reserva. Galo e Kik aqui no Mineirão, eu acho que ele estava na reserva. Acho que ele entra depois. Tô falando porque é um jogo que eu tava dentro do gramado. E eu vi ele entrando no jogo. Acho que é esse jogo. Então até aquele jogo o Cuca tinha tirado ele todo. Eu falei, cara, o menino não tava essa tragédia toda pro Cuca ficar tirando ele.
né? Mas hoje agregou pouco realmente, né? E pelo fato do Galo ter Alan Franco, Menino e Rubens, eu não esperava que eu pudesse ver cena. Pro chute, foi um feliz no chute o jogador do Bahia, golaço, feliz no chute. Mas com 3 homens de marcação na entrada da área, mais laterais, mais 2 zagueiros ali. E ainda tem um jogador que volta lá da frente para acompanhar, como esse Scarpa. Dava para ter alguém ali cortando espaço e competindo com ele, disputando espaço com ele. O chute do Ademir na entrada da área, por exemplo, eu postei o print lá no meu ex, confere lá. Eu queria que os jogadores adversários tivessem menos espaço nesse jogo, né? O Cuca até fala um negócio na coletiva sobre o gol sofrido pelo Atlético. Agora levar, né, as imagens pra gente analisar, eles vão aprender. Não, Cuca. Esses caras, como eu falei, estão desde o sub-11 aprendendo, né? Ali é assumir, olha, erramos. Tudo bem. Volta de segundo semestre, vai começar, está cheio de competições. Sempre, agora nós vamos criar expectativa na torcida, nos jogadores. E ele usou essa frase, eles vão aprender, já era para ter aprendido agora, assim, a carreira deles assim, já tem carinha aí de 30 anos, era para ter aprendido já. Mas eu entendi o contexto. Você quer, né, segurar o microfone agora. Foi uma coletiva bem xoxa, coletiva do Cuca hoje. Eu associei ao marido que chega do trabalho cansado e a mulher fala, como é que foi lá? Ele fala, bem, desceu uns negócios lá, bem. A hora que a mulher vai fazer a segunda pergunta, o cara já e dorme, e já está dormindo. Então, o coletivo foi basicamente isso, né? O que eu queria dessa mini pré-temporada que tivesse mudado, a bola no chão, fazer a bola namorar o gramado. Achei um Galo muito Red Bull, um Galo muito energético, pegava a bola, loucura, com doideira e pau quebrando. Eu senti que faltou raciocinar, respirar. Tava muito jovenzinho no motel nas primeiras vezes, muito acelerado, loucura, bola no gramado, construção de jogo, fizemos essa mini pré-temporada, a gente já sabe como os laterais vão se movimentar aqui na nossa saída de bola, né? O Gabriel Menino vai baixar aqui na linha de 3, o Alan Franco, quem vai subir? Não, o Arana voltou. Não, mas o Rubens vai ficar nessa linha acima do Arana pelo lado esquerdo, o Dudu também, então o Arana vai poder recuar um pouco aqui, mas eu sei quem que vai buscar essa bola por dentro, e a hora que ele pegar a bola e girar aqui, eu já sei que vai ter 2 homens correndo pelo lado do campo. Eu senti por vir essa mini pré-temporada um Galo mais sóbrio. Essa é a palavra. Eu senti a falta de um Galo mais sóbrio para sair jogando hoje, para construir o jogo, para conseguir converter a saída de bola em finalização do gol do Bahia. Tanto que o goleiro do Bahia não fez defesa no jogo. Porque faltou essa conscientização, esse início de jogada consciente aqui atrás. E depois que o Scarpa saiu, aí que morreu mesmo. E foi quando o Bahia cresce no jogo e o Galo se perde totalmente. Foi exatamente. E gente, eu sou um cornetinho assumido do Scarpa aqui. Por quê? Eu sei que esse cara tem muita bola, é craque. Eu não cobro futebol de jogador ruim aqui, e por ser um cornetinha dele, eu falo, hoje, quando o Scarpa saiu, virou um Deus nos acuda. Cara, derrota é foda, sabe por quê? A gente se torna muito engenheiro de obra pronta. Porém, quem é fã de carteirinha do Camisa 12, sabe que lá no pós-jogo, você vai lembrar, você que assistiu esse vídeo aqui, por mais que sua memória seja ruim, cuidado que o celular tá fritando a sua cabeça, você fica passando conteúdo o tempo todo, memoriza mais nada. Mas, eu falei assim, olha, a sensação que eu tive é que quando o Mirassol respeitou o Atlético, e quando precisou fazer gol, o Mirassol foi lá e fez. O Juventude tomou o gol, precisou fazer o gol, ele começou a dar um apavoro no Atlético. O Deportes que tomou o gol foi um apavoro para cima do Atlético. A minha dúvida é, o Bahia tomou o gol e ele fez o gol quando ele quis? Se foi isso, é para preocupar, tá? Aí agora a gente vai para a Colômbia. E aí eu estou muito curioso com o que vai acontecer na escalação do Atlético. Por quê? Coelho talvez seja um cara... Eu vou colocar o meu ranking. Vou colocar que o Rubens foi o protagonista do primeiro semestre
e o Coelho vem na segunda posição. Então você não tiraria esse cara. Se estiver com mais condição de jogo, teoricamente o Coelho voltaria para o time e o Rony é vice-artilheiro da temporada, voltaria para o lado direito. Como o Cuca montaria o time então? Ele tiraria o Menino e o Dudu, você já teria um banco mais forte. Júnior Santos, Dudu e Menino no banco. O banco tá ficando legal aqui. O Coelho não voltou agora, não precisa ter pressa. Continua o Dudu pela esquerda. Aliás, teve uma hora do jogo hoje que eu vi o Dudu pela direita e foi curioso. Tudo bem que, assim, exatamente nesse lance, ele vai correr para a ponta esquerda de novo, mas parece que quer bagunçar a marcação às vezes, né? Alternando. Mas eu estou muito curioso com a escalação do Atlético para esse confronto contra o Bucaramanga lá na Colômbia. Principalmente porque o Rony volta e o Coelho já vai ter jogado uns minutinhos, né? Mas, porém, pelo tempo que está sem jogar, talvez seja melhor. Calma, continua no banquinho, sendo uma opção do segundo tempo, para depois a gente pensar, aí falar, o Dudu já vem de 2 jogos e também estava parado esse tempo todo, então agora o Dudu, você vai para o banco, o Coelho volta, e aí você começa a trabalhar, porque vai ter que trabalhar, Rafael, mas teve um mês parado agora. Meu amigo, para você pensar, eu falo sempre isso, setembro, outubro, novembro, você começa a ter esse trabalho e você pode ter esse trabalho com o Dudu e Coelho, com o Rony à disposição, com o Júnior Santos. Dá para fazer esse negócio aqui agora, esse trabalho, mesmo tendo voltado, porque você tem jogador que estava no DM há muito tempo. Eu não ia comentar de arbitragem porque a gente perdeu, mas eu vou só dar uma pincelada aqui. Apitinho nervoso, tá? Apitinho nervoso, apito de segurança para parar o jogo toda hora, na dúvida apita, para o jogo, esfria. Tem muito árbitro que faz isso do apito de segurança. Para, apita, anota no cartão, calma, analisa, finge que está olhando para algum sinal, para bandeira aqui, estou esperando algum sinal, o que vocês estão reclamando, para depois voltar o jogo e tal. Mas teve um negócio curioso, cara. O cartão do Bahia, o primeiro cartão do Bahia no jogo, não sei se tomou mais de um, não lembro, mas esse primeiro juntou todo mundo, sentiu que o árbitro estava inseguro, talvez ali, que era um árbitro fácil de ganhar no grito. O Bahia tomou um cartão muito no grito ali. Tudo bem, era para cartão, era. O cara levou o pé alto ali no Rubens e tal, era para cartão. Eu senti que o árbitro não ia dar o cartão e o Atlético juntou uns 7 jogadores ali para garantir que ele iria dar o cartão. Normalmente essa turma deixava isso só para o Hulk. Eu ficava incomodado. Porque eu falava, o Hulk vai ficar com fome de chato. Aí o Hulk tem que reclamar com a arbitragem mesmo, porque vocês não vão lá reclamar. E hoje aconteceu esse pequeno detalhe, por isso só uma pincelada rapidinho. Sobre Fausto Vera, esse foi o único ponto que deu para ser aproveitado da coletiva do Cuca. Ele fala, aí você pega esse dinheiro do Fausto Vera de uma negociação e reinveste. Sei não, professor. Sei não, viu? Mas e aqui, tem que ter dinheiro. Porque o torcedor no dia a dia, ele fala assim comigo, tem que vender o fulano e fulano. Falou, meu amigo, se não chegar ninguém com dinheiro lá, não vende não, hein? Para vender tem que ter alguém para comprar. Eu não assustaria realmente se viesse esse papo do... Já resolveu conversar aqui. Tá tudo certo. Tá bom.